Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um dos planos econômicos mais audaciosos e criativos já feitos. A gente vai contar como o Brasil conseguiu domar um monstro que estava literalmente devorando a economia do país: a hiperinflação. Olhem bem para esse número, 46,58%. Assim, solto, ele pode não dizer muita coisa, né? Mas acreditem, por trás dele existe uma história de caos econômico. Em junho de 1994, essa era a inflação do Brasil, ao mês. É isso mesmo, por mês. Na prática, os preços estavam dobrando em menos de 30 dias. Imagina só, o salário caía na conta num dia e no dia seguinte já valia muito, muito menos. Era um pandemônio total. E aí fica a pergunta, né? Como é que se para um trem econômico completamente desgovernado como esse? Bom, a resposta veio num plano que mudou o rumo do país para sempre. Então vamos lá. Para a gente entender a sacada genial da solução, primeiro é preciso ter uma noção do tamanho do problema, do tamanho desse verdadeiro monstro. O jornalista Joelmir Betting resumiu o absurdo da situação de uma forma brutal. Em 3 décadas, a inflação acumulada chegou a 1,14 quatrilhão por cento. Gente, isso é um número com 16 dígitos. É algo que a nossa cabeça mal consegue processar. Viver nessa realidade era uma loucura diária. O dinheiro perdia valor de hora em hora. Nos supermercados, os funcionários passavam o dia inteiro remarcando preços. E claro, quem mais sofria eram os mais pobres, que viam seu poder de compra simplesmente evaporar. A situação era tão crítica que o país já tinha trocado de moeda 6 vezes e todos os planos anteriores para consertar a economia tinham fracassado. Pois é, diante dessa crise que parecia não ter fim, o então presidente Itamar Franco deu ao seu novo ministro da Fazenda uma missão que parecia impossível: encontrar a cura. Essa missão ficou nas mãos de Fernando Henrique Cardoso. E o objetivo era claro: acabar com a inflação, mas sem usar aquelas medidas de choque, como o confisco da poupança que tinham traumatizado o país inteiro. Para isso, ele montou um time de economistas de primeira, uma verdadeira força-tarefa. E essa equipe chegou a um diagnóstico muito preciso. O problema tinha 2 raízes principais. De um lado, os déficits gigantescos do governo. Do outro, um fenômeno com um nome bem específico: inflação inercial. Era preciso atacar essas 2 frentes ao mesmo tempo. O plano que eles criaram foi um processo gradual, pensado em 3 fases. A primeira era um ajuste fiscal, para botar as contas do governo em ordem. A terceira, lá na frente, seria lançar uma moeda nova. Mas o pulo do gato, a grande sacada, estava na misteriosa fase 2. E é aqui que a gente vê a genialidade da coisa toda. Porque a questão era: como se desliga uma inflação que parece funcionar sozinha num piloto automático? Esse tal de piloto automático era a inflação inercial. Pensem num ciclo vicioso. Todo mundo já esperava que os preços iam subir, então, para se proteger, todo mundo já subia os seus próprios preços e salários. O resultado? A inflação subia de verdade. Era uma profecia que se realizava sozinha. A solução da equipe foi brilhante: criar, na prática, 2 moedas com funções diferentes. O Cruzeiro Real continuaria sendo o meio de pagamento, perdendo valor todo dia. Mas uma nova quase-moeda, a Unidade Real de Valor, ou URV, se tornou a nova régua, a referência de valor estável, atrelada ao dólar. A partir de março de 94, preços, contratos e salários passaram a ser mostrados na estável URV. As pessoas ainda pagavam em cruzeiros reais, mas a cabeça de todo mundo já pensava em URV. Foi como um simulador de voo para uma economia estável. O país inteiro se acostumou com a estabilidade, mesmo com a hiperinflação ainda correndo solta na moeda antiga. E depois de meses desse treinamento, nesse simulador, chegou o grande dia, a hora da verdade. Era o momento de desligar o simulador e partir para o voo real. O cronograma foi seguido à risca. Em fevereiro, a URV foi criada por lei. Em março, começou a operar como a nova referência de valor. No último dia de junho, o Cruzeiro Real deixou de existir. E em 1º de julho de 1994, o Brasil amanheceu com uma nova moeda, o real. A URV se transformou na nova e única moeda do país. A conversão final foi estabelecida: 2.750 cruzeiros reais agora valiam R$1. O resultado foi imediato e dramático. A inflação, que era de quase 47% em junho, desabou para pouco mais de 6% já em julho. Uma queda vertiginosa. E a queda continuou.
Em setembro, a inflação mensal já estava em 1,5%. A hiperinflação, aquele monstro que assombrou o Brasil por décadas, foi derrotada em questão de meses. Certo, mas e depois? Qual foi o impacto duradouro desse verdadeiro terremoto econômico? O impacto social foi gigantesco. A maquininha de remarcar preços, símbolo da inflação, foi aposentada. O poder de compra dos mais pobres aumentou drasticamente. O consumo de itens como iogurte pelas famílias de baixa renda explodiu. A pobreza caiu mais de 18% em apenas 2 anos. E o resultado político disso? Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente com uma vitória esmagadora. É claro que o plano não foi uma bala de prata para todos os problemas. A nova estabilidade enfrentou testes severos com as crises econômicas que vieram do México, da Ásia e da Rússia, e o governo teve que defender a nova moeda. Mas a filosofia central do plano, como resumiu Pedro Malan, um de seus criadores, permaneceu. A estabilidade da moeda é a condição essencial. A prosperidade econômica é a consequência. E essa história toda nos deixa com uma reflexão final. O que o Plano Real nos ensina sobre o poder que uma ideia ousada, uma ideia criativa, tem para resolver um problema que parecia simplesmente impossível.